Fala pessoal, boa tarde, boa tarde. Vou guardar o pessoal chegar, né? A Boa gente tá indo. tarde. E Boa aí, Marcelo, tarde. choveu aí, Marcelo? Tá chovendo. Começar a plantar sexta ou sábado. Tem muita gente plantando já. É, a turma aqui no baixo também já começou a plantar. Tem alguns esperando ainda, a E é bacia do bom. São Pedro não choveu, sabe? O vão ainda não choveu, não. Que presta, não. Mas eu mesmo estou esperando, porque eu acho muito cedo ainda, pouca área, né? Ô, Angélica, só para a gente alinhar, Oi. nós vamos abrir a reunião, tentar receber a manifestação do pessoal. E Uhum. aí a gente tenta compilar isso tudo, tá? Eu vou tentar anotar aqui também, mas Tá. compilar todos os pontos que o pessoal precisa da nossa atenção para a gente dar um encaminhamento no final, tá? Não, beleza. Um dos encaminhamentos, assim, considerando até a manifestação do Marcelo na última reunião, é criar uma nota orientativa geral, sabe? E colocar essa nota antes da divulgação para apreciação do IGAM. Então, é importante que a gente consiga levantar todos os pontos que tem que constar nessa nota de esclarecimento, entendeu? Tá. Aí vai tentando sempre manter isso Eu controlado. vou. Tá. De todo jeito, eu vou gravar a reunião para que, se precisar de alguma informação que não passou batido, aí eu pego todos os encaminhamentos. Tá, beleza, beleza. Eu vou mandar o link pro pessoal aqui de novo.
tem uma CGL que tem uma reunião na mesma hora. Deixa eu ver aqui, que eu já te informo. Tinha secretário hoje pela manhã me perguntando se ia abrir a sala. Eu falei, não, mas a reunião é 2 horas da tarde. Eu vi que alguém fez login na sala mesmo. É, chegou uma notificação aqui no e-mail. Ô, Angélica, Oi, oi. pede para pede para essa CGL aí, ó, que está em reunião, tá? Abrir a reunião online, para todo mundo escutar. Acho que foi a Juliana que falou, e eu não anotei o nome da CGL, deixa eu ver aqui. Liga para a Juliana, para abrir, ela abre o site e fica escutando. Ela é uma das principais interessadas. Deixa eu ver aqui. Não, não foi ela, não. Eu mandei mensagem para tanta gente. Aí tem mais um pessoal pedindo pra entrar. Tobias, quantas horas mais ou menos? Uma hora? É uma horinha só, eu acho que dá pra gente passar, pegar a sugestão de todo mundo, né? Estou plantando, né, meu? Plantando, não, tem que encaminhar as coisas aqui. Não, tá tranquilo, vai ser rápido. Vamos só esperar dar 2 horas aí, a gente já vai Uhum. conversando já. Aceitando um pessoal aqui. Boa tarde. Fala, Eduardo. Oi, Tobias, tudo bem? E aí, tranquilo? Beleza. E já tem muita gente aí na sala? É, o pessoal tá entrando agora, mas a gente já vai dar início até porque nós estamos com a agenda bem apertada, sabe? Sim. Então, pessoal, vamos lá. Primeira tarde, sejam todos bem-vindos. Esse quem vos fala é o presidente do Comitê do Paracatu e Urucuia, tá? Nós fizemos a união desse comitê e desde junho, julho, nós estamos já fazendo o processo de começar esse comitê. E uma das atribuições que nós já sabíamos, né, que os comitês tinham, tanto o Urucuia quanto o Paracatu, que era dar apoio para essas CGLs, essas estruturas que são responsáveis pela gestão das portarias coletivas. Muitas CGLs já apresentaram um bom desempenho, boa construção dentro do seu grupo, mas ainda assim nós entendemos que era necessário dar mais apoio a esses secretários, as pessoas que às vezes ficam aí sem o contato com o IGAN, sem o apoio, sem a chance de tirar dúvidas, ou até mesmo fica aí com dificuldade de mediar alguma coisa junto aos usuários membros da CGL. E a ideia nesse momento era que a gente pudesse fazer um breve bate-papo para entender quais são as carências, quais são as necessidades que vocês têm, tá? Principalmente no que tange esse relacionamento com os seus membros de CGL. A ideia aqui hoje é receber de vocês
quais são essas dificuldades, o que que vocês estão tendo de dificuldade, para que o comitê, juntamente do IGAM, possa emitir ou uma nota orientativa ou possa realmente trabalhar numa construção para facilitar as coisas para vocês que estão à frente dessas CGLs. Nós recebemos no comitê a manifestação de que algumas pessoas, alguns usuários, estavam se negando a participar da CGL, estavam se negando a participar da associação, e isso estava trazendo algum certo desconforto na gestão desses representantes, dos secretários, que no final das contas a gente sabe que fica nas costas do secretário, né? Então, aqui hoje é um ambiente para vocês trazerem para a gente quais dificuldades vocês estão sofrendo, o que, que é a maior dificuldade de vocês, trazendo isso para o comitê para que a gente possa dar uma resposta para vocês. Aí, fazendo mais um breve contexto, nós tivemos vários eventos aqui em Paracatu e Unai, onde o Marcelo, diretor-geral do IGAM, fez uma conversa com as CGLs. Algumas coisas dessas conversas por exemplo, o Marcelo combinou de fazer um documento de notificação conjunto com a CGL, mas infelizmente recebemos a notícia que isso ainda não foi feito. Então o IGAM meio que está distante dessa gestão. E a ideia nesse momento é que o Paracatu Urucuia possa, esse comitê possa aproximar de vocês para auxiliar vocês e, obviamente, poder levar essas demandas para o IGAM. Qual que foi a nossa ideia? Depois de receber as demandas de vocês, depois de receber todas as demandas, nós vamos tentar organizar isso. Qual que é o problema? Eu estou com problema com notificação. Eu estou com problema com criação de regimento. Eu estou com problema disso, assim, acessado. Estou com problema de adesão. Tem gente que não está participando da CGL. Nós vamos anotar isso tudo e, no final, a gente vai encaminhar se a gente vai elaborar um documento, se a gente vai notificar alguém especificamente, se a gente vai elaborar alguma coisa juntamente do IGAM, para que vocês tenham uma liberdade, uma segurança melhor de funcionar dentro da sua CGL, entende? Então, antes de mais nada, eu vou abrir a nossa portaria 26, que o que regra esse funcionamento de CGL é a portaria 26. Então, nessa brincadeira, eu vou exportar minha tela para vocês aqui, para a gente poder debater em torno da portaria 26. Né? Essa portaria foi o que criou a CGL. Então, é por essa portaria que a gente começa a nortear o nosso trabalho. A gente começa por aqui. Então, no dia 5 de junho foi criada essa portaria que instituiu essa instância chamada CGL. O que que é a CGL, pessoal? A CGL ela não é um comitê de bacias, mas ela também não é um usuário somente. A CGL ela é responsável por aquele grupo. Então, o secretário, obviamente, representa esse grupo. E a CGL ela tem algumas atribuições e algumas funções, assim como a secretaria e o plenário também tem suas funções. Então, aqui no artigo 1º fala que a CGL é composta por todos os usuários outorgados e outorgáveis de uma determinada DAC, de uma determinada área de conflito. Esse ponto especificamente eu quero chamar a atenção de vocês, porque é um outro ponto que as pessoas entram em contato com o comitê, questionando se podem entrar, se não devem entrar, como que é isso. Então, como na portaria, apesar da pessoa não ser outorgável, ela não tem outorga, ela não está, muitas vezes não tem disponibilidade, é um ponto. A pessoa tem direito de entrar na CGL, exatamente por conta desse artigo, que a portaria da CGL ela é composta por usuários outorgados e outorgáveis. Qualquer um que enviou uma solicitação pode entrar na CGL. Quem que retifica a CGL? Essa pergunta é importante responder para vocês. Quem retifica a CGL é o IGAM. O comitê pode ajudar nesse processo? Pode. Mas o usuário pode solicitar direto para o IGAM? Pode também. Então, esse ponto, a CGL não pode arbitrar da entrada ou a não entrada de alguém na CGL. Ela pode arbitrar na entrada na portaria de outorga. Mas esse cara que foi eventualmente negada a entrada dele por indisponibilidade, ele pode participar da CGL, ele pode fazer sua manifestação, ele pode votar exatamente
depois dele ter entrado na portaria da CGL. Então, esse é um ponto de atenção que eu trago para vocês. Na nossa portaria 26, dando continuidade, fala que o plenário, né, a escolha dos membros da Secretaria Executiva é feita pelos membros da plenária da CGL, ou seja, vou dar o exemplo da CGL do Pirati. Os usuários que estão ali, membros dessa CGL, vão escolher quem será o seu representante, seu secretário, relator e por aí. Nessa portaria também, no seu artigo 2º, parágrafo 4º, fala que o quórum de qualquer deliberação da CGL é por maioria simples dos presentes. Então, para você instituir o quórum é a maioria, né? Ou depois de meia hora com qualquer número que tiver, e para você deliberar é com 50% mais um dos presentes e não dos membros da CGL. A Secretaria Executiva, né, no artigo 3º, fala que tem finalidade de promover a organização administrativa da comissão, com algumas atribuições definidas em portaria, que é definir o calendário de reuniões, elaborar e arquivar as atas e dados das reuniões, encaminhamentos, representar a comissão junto aos entes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Por exemplo, o Comitê de Bacias, ele é um ente do Estado do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, aqui o secretário representa essa CGL em questão. Tobias, mas eu não pude participar e designei a consultoria para ir. Apesar de você ter esse vínculo com a consultoria, quem representa, olhando para a portaria, é o secretário e não a consultoria. Isso é importante porque às vezes vai em alguma reunião mais importante e às vezes a consultoria, né, talvez vai ter uma conduta diferente do que o secretário e os usuários teriam. Então, é importante destacar que quem representa a CGL é o secretário executivo. Tem que, além de representar, coordenar e conduzir o processo de elaboração do tal do termo de alocação de água, que é aquele termo onde a gente coloca todos os usos, e 5, formalizar o termo de alocação de água junto ao IGAM. Isso é atribuição da secretaria. E o plenário, né, os usuários, de uma forma geral, o que eles têm de atribuição? Deliberar sobre o termo de alocação de água, estabelecer os critérios de alocação, todos os critérios previstos para a gente discutir e criar o termo de alocação de água, o plenário todo decide. Responsável pela realização de programas de monitoramento de vazão residual de caráter comum. Então, esse artigo 4º, parágrafo 3º, é importante a gente levar em consideração que o plenário é responsável pela realização dos programas de monitoramento de vazão das estruturas de caráter comum. O que é isso? Qual que é a estrutura de caráter comum? O que é comum a todos os usuários? Monitoramento do rio, cumprimento de condicionante de vazão residual daquela CGL. Quando é já a vazão residual de uma barragem individual, monitoramento da captação individual é responsabilidade individual daquele usuário. Mas os monitoramentos de rio ou de entrega dessa subseção é de responsabilidade comum. Então, todo mundo é responsável por isso. 4, responsabilizar-se, quando for necessário, pela manutenção, operação e segurança das obras de infraestrutura hídrica de uso comum. Esse conceito, o que é uma infraestrutura de segurança hídrica de uso comum? Essa estrutura é uma barragem, vamos supor que uma CGL especificamente construiu uma grande barragem para regularizar o fluxo e essa barragem ela é uma obra de segurança hídrica de uso comum. Então, todo mundo é responsável pela manutenção e operação dessa estrutura. Eu não conheço ainda nenhuma CGL aqui que tenha essa estrutura, mas é uma opção trazida pela portaria 26. 5, custear por meio de rateio entre os usuários todas as despesas associadas à elaboração dos estudos hidrogeológicos, projetos e monitoramentos de caráter comum. Mais uma vez, o que é comum, o que é de todo mundo é responsável, mesmo o usuário não indo na reunião. O usuário não foi na reunião, ou ele é contrário a alguma coisa, ele foi na reunião, mas foi contrário, mesmo assim, ele é responsável pelo rateio das despesas
que isso é dividido com todo mundo. Então é importante que isso esteja bem claro. Em algumas CGLs esse questionamento ainda existe. Então, assim, é importante que esse rateio aconteça entre todo mundo. Qual que é a dificuldade em alguns casos? Algumas associações gerenciam a CGL, gerenciam as questões financeiras da CGL, mas constitucionalmente nós não podemos exigir, obrigar que uma pessoa se associe, dê a contribuição para a associação. Mas é uma estrutura muito mais fácil, né? Mais simples de ser gerida. Mas mesmo assim, se o usuário não puder, não quiser entrar na associação, ele tem que pagar a sua parcela para esse prestador de serviço. Seja consultoria, seja de monitoramento, seja de obra, ele tem que pagar a sua parcela, parte desse rateio ele vai ter que pagar. Então é importante que a CGL também dê essa opção. Ah, você não quer se associar? Beleza, mas você tem que pagar esse valor aqui para a associação e eu vou te dar aí tantos dias para você pagar isso. Depois disso, no inciso sexto, fala que definir critérios de rateio dos custos, bem como estabelecer medidas a serem aplicadas aos usuários inadimplentes inadimplentes com as obrigações da CGL. O que é isso? É quando a CGL vai definir o critério de rateio, como é que vai ser dividido, se vai ser dividido, por exemplo, pela área irrigada, ou se vai ser dividida pelo número de pontos, ou se vai ser dividido por intervenção, ou se vai ser dividido por, sei lá, das N maneiras que tem de dividir, é a CGL que vai definir esse rateio. Então, deixou aqui em aberto para a CGL definir como que vai acontecer esse rateio. Da mesma forma, Pode virar para então. o que vai acontecer com o cara que está inadimplente, que ele não quer pagar, não está pagando. Então é importante que defina isso. Aonde que a gente pode definir isso? Ou a gente define em uma reunião e cria uma deliberação dessa comissão e registra isso no SEI. É muito importante que isso esteja registrado no SEI, no Sistema de Informações Eletrônicas do IGAM. Cada CGL tem um número SEI. Isso é importante que vocês saibam. Cada CGL tem um número no sistema. Desde quando ela foi criada, até todas as reuniões deveriam estar ali dentro. Mas muitas CGLs não fazem isso. Ou por ausência de uma consultoria, ou por ausência de conhecimento, mas é muito importante que vocês saibam que toda reunião, toda ata, toda lista de presença, toda pauta que foi convocada, coloca no processo SEI para ficar registrado todas as decisões tomadas pela CGL. Isso é muito importante. E aí, uma maneira que tem é você decidir o que vai acontecer com o inadimplente numa deliberação. Outra maneira é através do regimento interno. Na instrução de serviço 03, tem uma instrução de serviço 03 que foi criada em 2021, acho que foi 2021 mesmo. Vai até confere para a gente, por favor, Angela. Instrução de serviço 03, Vou conferir. Nessa instrução de serviço, nós editamos essa instrução e colocamos uma minuta de regimento interno para vocês poderem, isso eu participei muito ativamente com o Marcelo, para vocês poderem fazer o regimento de cada CGL. No regimento vai constar tudo o que vai acontecer. O cara está inadimplente, ele vai ser notificado, depois ele vai ter outorga suspensa, depois ele vai ser... Aí tem a dosimetria toda lá no regimento. Então, cada CGL pode aplicar a dosimetria que achar adequada. Então, é importante que vocês saibam que vocês têm que definir isso antes de aplicar alguma penalidade. Chegou para nós aqui no comitê que alguma CGL estava querendo excluir o membro sem ter regimento aprovado, sem ter essa deliberação aprovada. Então, fica ainda questionável, fica frágil juridicamente. Então, é importante que vocês definam isso ou em uma deliberação ou através do regimento interno. E aí, no artigo 5º, fala que a CGL pode delegar a atribuição de secretaria executiva para uma associação. Isso pode acontecer e algumas CGLs já fazem, que tem uma associação com estrutura de diretoria, conselho administrativo, financeiro, e aí a CGL delibera para que a atribuição de secretaria, quem vai fazer a secretaria executiva é a associação.
O plenário da CGL não perde a sua função. É somente a atribuição de secretaria executiva de coordenação, de arquivar dados, de manter tudo organizado, passa essa atribuição para uma associação de bacias. Aí beleza, aí funciona. O plenário, os usuários, membros da CGL, continuam com as suas funções normalmente, se isso acontecer. Para isso acontecer, é importante que tenha maioria simples dos membros da CGL. Se uma CGL tem 10 membros, nós precisamos de 6 assinaturas, passando a atribuição de secretaria executiva para a associação tal, entende? Então, isso tem que estar também evidenciado e registrado no SEI. Esse ato de delegação indicará prazo para o exercício, né? Você delega a atribuição por um prazo determinado, e a manutenção da delegação vai depender de uma nova deliberação da CGL. Então, a associação desenvolveu um bom trabalho, continua exercendo esse papel. E aí vai-se embora no processo normal. Do mesmo jeito, a revogação também pode acontecer por um ato assinado por maioria simples. Então, isso aí é importante que vocês saibam que para delegar precisa de maioria simples e para retirar essa delegação também maioria simples, dos membros da CGL, não dos presentes em reunião. Bom, e é isso. Da portaria 26 que eu queria mostrar para vocês, era só dar uma lida geral para a gente poder entrar na mesma tela. Nesse sentido, eu pergunto para vocês, eu gostaria que vocês, nesse momento, apresentassem para a gente os pontos de dificuldade que vocês têm. De uma forma, né, tranquila, sem muita pressa, para que nós aqui possamos entender quais são as dificuldades e a gente possa construir isso com vocês, tá? Se vocês precisarem da instrução de serviço ou precisar de alguma informação a mais, entre em contato com a Angélica, que a gente tem tudo isso e a gente manda para vocês o que precisar de enviar, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou pedir para abrir inscrição para cada um manifestar as suas dores, né, as suas dificuldades que a gente vai compilando aqui, tá? Alguém já quer se inscrever? Já manifestar? Marcelo. Vai lá, Marcelo, com vontade. Não, a CGL em si foi muito bem criada pelo Estado, certo? Então, tu já leu toda a CGL aí, muito bonito tudo, mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, tá, é fazer o usuário entender, tá, que a CGL hoje é a que comanda em termos de deliberação de outorgas, tá, e de gestão de água, é a CGL que comanda. Só que isso, tá, assim, resumindo, falando grosseiramente, tá, o Estado jogou essa bomba na mão dos usuários, eu acho muito salutar, eu acho que foi a melhor coisa que o Estado já fez, tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente não sabe qual é o poder que a CGL tem, certo? A gente faz uma alocação de água, certo? Aprovou a alocação de água. Muito bem, tá? Vamos partir desse princípio primeiro, que eu acho que eu estou pulando um pouco, mas eu vou voltar para trás. Até onde vai esse poder de nós alocar essa água para ele e depois, no pedido de uma renovação ou de uma retificação de outorga coletiva, tá, ela ser negada ou não. E eu estou falando de coisa séria, não mentira, não contar uma historinha dentro do projeto, tá? Que eu já sei o que tá, eu já sei de uma CGL, tá, que está em estudo, em análise, que contou uma historinha e está atrasando a análise das outras, certo? Então, isso aí me deixa assim meio cabreiro, porque eu tenho muito usuário hoje que nós alocamos as águas para ele, tem água sobrando, tá? E o usuário não sabe o que fazer. Marcelo, aí eu vou esperar uma coisa, eu vou esperar outra, eu vou esperar mais um ano, 2 anos, como é que nós vamos fazer? Vai sair ou não vai sair? Entendeu? Então fica bem complicado. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, agora voltando para trás, tá? É sobre o cara que como o Marcelo falou, e tu acabou de dizer aí, ninguém é obrigado a participar de uma associação, certo? A CGL em si,
ela não é uma CNPJ, tá? Como é que tu vai fazer uma cobrança, um rateio de custos, uma despesa, e vai cobrar como? Tu tem que ter uma associação. Essa associação, ela tem custos, custos financeiros, custos contábeis, custos operacionais, custos da diretoria, custos da secretaria, tá? Então, isso tudo gera um custo e está ficando caro, não estou dizendo que é barato, tá? Eu vou dar um exemplo, a nossa CGL, eu tenho duas, tá? Em que a nossa associação é que faz a gestão da CGL, tá? A diretoria da associação é a secretaria executiva de ambas as CGLs, passando por todos esses trâmites legais aí que tu falou na portaria da CGL, tá? Então a cobrança é feita em cima da associação. Aí tu recebe ofício de associados dizendo que quer sair da associação, sendo que os custos da CGL são os mesmos da associação. Então é complicado. Então, o que eu respondo para eles? Os custos são esses, mas isso é um papel, tá? É um papel. Eu tenho poder para isso, a CGL tem poder para isso. Então, esse ofício ou uma resolução, eu não sei como é que o IGAN chama, tá? De dar esse parecer para nós, tá? Baseado na CGL, eu vi que a CGL ali foi muito bem escrita, deu poderes de fazer isso, mas é nós lidando com nós mesmos. Eu estou lidando com o produtor. Eu crio um constrangimento dentro da outorga coletiva que pode me dar um problema muito sério lá para frente. Tá? Pode ser judicializado, pode ser o cara entrar na justiça. Eu já sei também que teve CGL aí que o cara até ameaçou de morte a secretaria executiva, porque não ia entrar, porque não ia fazer isso, não ia fazer aquilo. Tá? Então é uma coisa que fica nós à mercê disso aí. E isso que a nossa associação tem 10 anos, tá? Eu já tenho 4 anos de CGL, tá? E começa a ter os seus problemas, porque o custo começa a aumentar. Tá? Eu tenho usuário hoje que já veio me falar, Marcelo, um pivôzinho de 20 hectares hoje, custo-benefício, nós temos que começar a fazer conta. Eu digo, também. Então, isso é uma coisa difícil de se administrar isso aí. Tá? Fora que, tá? Isso eu vou falar agora em termos de consultoria, tá? Tá? Que a gente sabe, tá? Que eu não sei se é por ciúme de homem, se é por ciúme de consultoria, tá? Tem consultor hoje, tá? Que dá consultoria para o usuário e diz assim: não, isso aí não precisa mais, não, pode sair fora. Tá? Tem consultor dizendo para o usuário que não, tu não precisa ser mais sócio. Depois que sair a renovação, tu não precisa mais participar disso. E aí, como é que faz? Tá? Tu vai lá dar um murro no cara? Tu vai fazer o quê? Qual é o ofício que eu tenho? Tá? Eu, graças a Deus, até o momento aqui, eu não tenho essa inadimplência, mas estou tendo agora, estou começando a ter, com 2 usuários, 3 usuários, inclusive, tá? Que estão alegando isso. Tá? Porque, por exemplo, tu faz uma alocação de água, certo? No momento que tu fez uma alocação, tu aumentou a tua área irrigada. O fulano tinha 50 hectares, foi para 200 hectares. O ciclano tinha 100 hectares, foi para 500 hectares. Ele está dentro da alocação de água. Nós estamos cobrando, tá, em cima de área irrigada e ou outorgada, tá? Ou a outorgar, certo? Tem um custo para nós administrar todo esse operacional de renovação, de retificação. Aí o usuário veio me dizer assim: não, mas eu não recebi ainda a outorga. Como é que tu está me cobrando? Eu não tenho o pivô. Sim, mas eu tô prestando um serviço para ti. A associação está prestando um serviço para ti. Tá? É como se um consultor prestasse um serviço para nós. Isso, ele não sabe se o resultado vai ser bom ou ruim. Tu entende melhor que eu isso, né, Tobias? Tá? Então, esse é um problema. O pessoal acha que a associação e CGL vive de evento e que os secretários têm que trabalhar de graça. Tá? Tá, a gente tá ali, a gente tem a nossa associação, a gente está organizado. É que nem eu falei, a diretoria da associação é a secretaria executiva da CGL. Só que eu sei que tem CGLs que contrataram consultores, tá?
E esses consultores, que é a Secretaria Executiva. Isso também tem um custo para a CGL. Como é que a CGL cobra isso, se não tem uma associação? Ela emite o boleto como? Tá? Então, essa é uma coisa, certo? Depois, eu não sei, Tobias, tu vai falar sobre cobrança de água? Então, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? A outra coisa que a gente está falando muito, que isso é uma coisa que eu já discuti muito com o Marcelo, tá? Eu acho que lá uma maior discussão que a gente teve foi em Paracatu, acho que tu até estava junto, Tobias, foi tu que organizou lá um negócio lá, tá? Que eu até falei, mas Marcelo, como é que tu reúne o pessoal? Churrasco e cerveja, tá? Sobre a telemetria por usuário, tá? Isso é um custo absurdo para o usuário, tá? Sendo que, se o governo que eu falo, IGAN, tá? Ele deu o poder para a CGL monitorar e fazer a gestão da água dentro da área de conflito, tá? Por que monitorar essa telemetria por usuário? O interesse do IGAN não é. Ele pediu, olha, vocês precisam liberar 1.000 litros por segundo em tal lugar na Jusante, tá? Pronto, bota só essa aí e acabou. Não precisa ter um por um, sendo que todo mundo sabe que a telemetria não vai funcionar, tá? Ela funciona uma semana para duas. Vem uma enchente e leva tudo, tá? E eu duvido que o governo olhe telemetria por telemetria, tá? Só na minha CGL, nas duas, tem 80 pontos, tá? Então, isso é um absurdo, não tem por que esse custo. Hoje, tu montar uma telemetria por ponto é 10 mil reais alugada, não é nem minha, mas é 10 mil reais. Tá? Então, é muito mais fácil. Então, a gente aqui na minha, um exemplo que a gente tem aqui, a gente contratou uma empresa, todos os meses ela vai lá e faz um monitoramento para nós. Quanto está passando de água, vazão e volume, por ponto. Tá? Ela faz um relatório, ponto final. Ah, mas daí o vizinho está achando que o vizinho está puxando mais água que deve. Meu filho, está faltando água para ti? Tá. Muito bem. Vamos fazer uma reunião no pontual. Pega aquele ponto, a gente separou a nossa CGL por pontos, entendeu? Tá? Pega aquele ponto, vamos sentar os usuários daqueles pontos, tá? E resolve o problema, como já aconteceu aqui. CGL, para mim, é isto, tá? É isto. Então, eu acho que dentro do que eu tenho e de conhecimento que eu tenho de CGL até o momento, tá? É os pontos que eu tenho a dizer. Principalmente fazer as coisas, tá? A gente já está fazendo a nossa sede, já estamos com metade da sede pronta, tá? E, lógico, requer dinheiro, mas a gente corre atrás, pega daqui, tira dali e vai indo, tá? Então, mas o ponto maior que eu acho que o IGAN ele tem que criar um ofício, tá? E mandar para cada CGL, certo? Até onde vai o que nós podemos fazer. O cara não, inadimplente, o cara não quer pagar, o cara não sei o quê, o cara é isso, tá? Isso o consultor dele está dizendo para ele, que não precisa pagar, não precisa ser mais sócio depois que sair a renovação. E isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. A nossa vai entrar em análise agora em novembro, provavelmente em fevereiro, março, ela vai ser retificada e renovada, e vai acontecer. Agora eu não preciso mais para os próximos 10 anos. E o que eu vou fazer daí? Vou entrar nos bancos para arrumar dinheiro? Entendeu? Então, isso aí ó, é muito bom. Volto a dizer, a CGL foi uma das grandes coisas que o IGAN criou. Tá? Foi uma das grandes coisas. Tá? Mas tem que resumir o que nós podemos fazer. Isso que eu tinha para dizer. Agora eu só vou Não, escutar. Muito não, obrigado. beleza, beleza, Marcelo. Algo que está acontecendo muito, 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 Opa, é realmente essa má divulgação de informações através de consultorias,
através até mesmo de lideranças, né, regionais, que traz essa confusão. Mas a ideia é realmente essa, que vocês falem essas coisas, que eu estou anotando tudo aqui para a gente fazer um encaminhamento conjunto no final aí, tá bom? Lorena, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou um pouco rouca aqui, mas meu comentário é o seguinte: nós, do CGL, né, já fizemos o contrato com a RU para a instalação da telemetria e todas as, né, tentar aí regulamentar os medidores de vazão, mas ainda temos, né, os orímetros, e aí a vazão seria com a curva-chave. Eu queria saber como que está esse ponto, se tem um prazo de adequação, como é que está isso, porque, né, eu acho que você consegue também ter o dado de vazão normalmente, mas de uma maneira mais manual, né? Aí eu queria ter sobre isso, se tem algum parecer, se poderia levar, né, para a gente manter isso, porque são muitos gastos, né? Eu acho que tá pesado a conta. Tá. Sobre especificamente a telemetria de captação com orímetro, já é uma demanda que chegou para o comitê, tá? Chegou, se não me engano, através da Associação do Médio São Pedro, fazendo esse questionamento. Essa questão ela já foi encaminhada para a Câmara Técnica de outorga e cobrança e eles já se reuniram, já tiraram o encaminhamento, mas ainda não encaminharam para a diretoria. Então, breve, nós teremos esse retorno da Câmara Técnica e vamos encaminhar para o IGAN. Até onde eu sei, né, o IGAN ele tirou a funcionalidade do Mira de você usar a curva-chave com o orímetro, a transmissão do orímetro usando a curva-chave. Tirou essa função de lá. E aí isso está trazendo esse questionamento, e é por isso que isso chegou no comitê. Mas eu mantive, eu vou colocar aqui também a sua manifestação, Lorena. E assim que a gente tiver esse retorno da Câmara Técnica, a gente manda para o IGAN e a gente divulga para vocês qual que foi o resultado disso, tá? Ok, obrigada. Vamos lá, Marcelo, você está com a mão levantada? Outro Marcelo. Boa tarde a Não, todos. tá. Só respondendo aí a Lorena, né? Eu participo da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, e isso foi discutido lá e foi deliberado que a Câmara Técnica aprova o uso do orímetro e o uso da curva da bomba, mediante um relatório anual atestando por um profissional habilitado a vazão da bomba, sabe? Eu acho que é um pleito muito justo. Com certeza o Adson deve encaminhar ao CBH nos próximos dias essa decisão da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança. Tá? Essa decisão, não, esse parecer. Ok? Obrigado. Tá. Você tem algum ponto da sua CGL, Marcelo? Achei que Não, você. o Marcelo Tá. Perondi, ele falou tudo, sabe? Os problemas que a CGL dele tem são os nossos, são os mesmos. Tá. Beleza. Obrigado, Marcelo. Bom, Obrigado a pessoal, vocês. mais alguém tem alguma manifestação, algum ponto para a gente levar em consideração aqui nesse encaminhamento? Tiver que falar é agora, pessoal. A gente tem que levantar essa informação aqui hoje para a gente realmente poder melhorar nesse Tobias, mecanismo aí. Oi, Tobias, Narjara, tudo bom? fala, Narjara. Por Sou favor. secretária da CGL do Rio Claro. E assim, nós estamos tendo um problema, nem sei se pode até ser de outros, que assim, as portarias estão sobrestadas. Então, e até na última reunião, não sei se Tobias lembra, que a gente fez lá na Câmara Municipal, alguém falou de água, o Marcos falou, "Mas não tem, enquanto a gente não terminar o estudo, não tem água para distribuir mais para novos usuários. E assim, aí nós estamos tendo problema com pessoas querendo entrar na CGL, porque fala de outorgável, e aí a minha grande preocupação, eu penso assim, que se começar a entrar 20, 30, porque todo dia aparece um, acaba que se a gente permitir, mesmo estando sobressado, sabendo que as portarias estão sobressadas, não tem como nem a gente iniciar um estudo, incluir ninguém.
chega um ponto que, dependendo se a CGL for pequena, os usuários for pequeno, vai ter mais gente querendo entrar e eles vão, assim, votar ou participar de uma coisa até para decidir pela gente. E aí eu queria até ver como que está esse problema nas outras CGLs, porque aí não entende que, assim, a gente pegou, abriu um prazo para cadastro de novos, aí fechou, e aí esses agora estão pressionando para querer entrar. E assim, eu tenho preocupação, porque não, por enquanto está sobreestado. O dia que esse sobrestamento, que eles criaram um novo método, que estabelecer diretrizes, a gente estaria abrindo esse leque para a entrada de novos usuários. Eu quero saber como vocês estão lidando com isso, os outros, se já chegou essa demanda aí para você, como que tá? Tá. Sobre novos entrantes, é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que todo lugar que tem CGL é uma área de conflito. O que que significa área de conflito? Que não tem água. Isso é um Então, ponto. Isso é um ponto. Segundo ponto é o seguinte: quando você tem um usuário que ele é de barragem, ele construiu uma barragem, a barragem está cheia, ele quer captar, aí esse cara provavelmente ele vai realmente conseguir seu pleito, porque ele construiu uma barragem aí dentro da Tobias, capacidade da barragem. esse caso nós tivemos e nós votamos e deixamos, e ele nunca tinha vindo procurar nenhuma vez. Aí ele veio, nos procurou a CGL, nós entramos em votação e ele entrou. Nós estamos, inclusive, a CGL está, inclusive, até o Leozinho, que é nosso consultor, está terminando o estudo para incluir ele. Então, nesse caso, a gente tem ciência disso e não fizemos, assim, não barramos ninguém, entendeu? Escutamos a demanda dele, conversamos com a consultoria e pode entrar nesse caso, porque teve a conversa que poderia entrar, a gente liberou e, inclusive, já está em fase de estudo. Então, nesse caso, a gente não barrou ninguém, sabe? Se a pessoa tiver o barramento, tiver condição de manter nessas condições que o IGAN liberou, para entrar nessas portarias sobressadas. Essas nós não entramos, votamos e já está em estudo. Eu fiquei Tá. de pessoa que não tem, que quer captação direta, que é captação no rio Vamos lá. superficial. Vamos lá, é o seguinte, deixa eu concluir, que aí depois você fala. Uhum. Nos casos de barragem, você faz o procedimento certo, mas só com observação. A CGL, ela não pode arbitrar sobre a entrada de alguém. O que que eu quero dizer com isso? Que você, enquanto CGL, não pode negar a entrada de alguém, porque quem coloca essa pessoa na CGL, na portaria da CGL, não é na portaria de outorga, na CGL é o IGAN. Então, se ele eventualmente está te pedindo para entrar na CGL, você pode responder para ele que ele tem que solicitar a inclusão dele na CGL para o IGAN. Ele tem que pedir para entrar na CGL lá no IGAN. Quem vai retificar a portaria da CGL é o IGAN, não é a própria CGL. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, para os pontos de captação direta, segue a mesma coisa. Ele só vai poder votar na CGL, arbitrar alguma coisa na CGL, a partir do momento que ele estiver oficialmente na portaria da CGL. Volto no que eu disse. Quem que vai retificar a portaria da CGL? O IGAN. Então, se ele manifestar interesse para o IGAN retificar a portaria da CGL, colocando ele na CGL, aí sim você, enquanto secretária, vai ter que aceitar ele lá dentro. Antes disso, ele não pode nem votar, oficialmente dizendo. Porque, como eu te falei, a portaria da CGL tem que ser respeitada. Então, assim, eu estou até anotando isso aqui para a gente fazer uma manifestação nesse sentido, explicando que Mas tá, voto. eu entendi isso aqui, Tobias, mas minha preocupação, vai votar, vai ficar lá, não contribui com nada, que não tem, aí fica votando, aí nós vamos votar um negócio lá, vai fazer,
aí vota contra, não tem como a gente cobrar contribuição nenhuma da pessoa, porque a nossa contribuição é por área irrigada, e o cara não tem área irrigada. Isso que é a minha preocupação, ele não vai contribuir com custo nenhum e ele vai poder opinar em tudo que a gente for fazer. E a minha preocupação sobre o Estado, ele não vai poder ser outorgado, ele vai ficar lá depois para quê? Enquanto o IGAN não, fora essa exceção que a gente tem dos barramentos, eles não estão permitindo a entrada de captação direta. Está sobrestado, a gente podia ter um esclarecimento desse, porque sobrestado não tem como a gente nem fazer esse estudo de captação. Às vezes eles esmiuçavam isso, sei lá, porque às vezes quando a gente pleiteou alguma, como que eu falo assim, que eles pormenorizassem alguma coisa, a gente conseguiu. Que é preocupante, como é que a pessoa que não está contribuindo, não tem outorga, não pode entrar na outorga, não pode ser outorgado, porque ainda não tem disponibilidade hídrica, aí ele vai participar, é igual se uma pessoa que é presidenciável, no mínimo ela tem que ter, por exemplo, 30 anos. Se ela não tiver 30 anos, ela não pode nem cumprir os outros requisitos a ser presidenciável. Eu entendo Então, assim, se tivesse aberta... Veja bem, Narjara, aí voltando ao que eu disse, eu até anotei aqui para a gente fazer uma manifestação no sentido de orientar vocês, enquanto secretário, e as CGLs e os entrantes, de quais são os deveres e obrigações. Aí o que que eu te digo? É muito importante que vocês, se essa pessoa, não sei se é o caso, mas se ela está na portaria da CGL, ela pode manifestar e você vai Não, ter não que tá, não. aceitar. Não. Se ela não está na portaria da CGL, você não tem que aceitar. Ponto. Começa aí a conversa. E dentro do seu regimento, se você olhar na minuta do regimento que a gente criou, e a gente colocou junto da instrução de serviço, no regimento tem as condições de entrada da pessoa no processo. Quais são uma das condições? Quais são uma das Tem condições? esse, é um regimento geral, esse? Então, ele está na instrução de serviço 03. Ele tem um Ah, tá. regimento Eu coloquei ela aqui no anexado chat, lá. Tobias. Isso, está no Tá chat aqui no aí. chat. Vou mandar de novo. Obrigada. Anexo à instrução tem lá o regimento, e no regimento qual que é a condição de entrada? Por exemplo, eu conheço uma CGL que ela colocou aqui para usuário entrante solicitante, se ele quiser entrar na CGL, na associação, no processo, ele tem que pagar tantos reais por hectare do pleito dele. Então, isso já está no regimento. Então, aí a conversa já muda aí, entendeu? Então, é importante que vocês olhem para o regimento. O regimento é quem vai ditar essas regras de entrada, limites, deveres, obrigações. Então, ali vai estar tudo para você poder se guiar, entendeu? Então, olha para isso. Mas, de toda forma, eu já anotei para a gente. Não, mas eu te agradeço que o seu esclarecimento foi totalmente diferente da minha consultora. Uhum. Inclusive, eu tive problema com ela por isso, porque ela não me explicou nada que você, de maneira nenhuma, como você me explicou. Eu já poderia ter negado e ver o regimento, inclusive ela que ajudou a gente a fazer o regimento interno da CGL. Então, assim, acho que nós foi mal assessorados. Então, eu te agradeço. Mas tenta levar com Tobias, calma. Tenta levar com calma para que você possa construir isso com evidências. Não fica de Tobias, opinião, só um minutinho. Não fica de opinião das tá. pessoas. Tenta construir isso dentro do seu regimento. No regimento lá você vai pôr essas Não, mas coisas. assim, mas como você me explicou, gente, já é possível ver como está o regimento, já construir alguma coisa, já. Eu te agradeço muito. Beleza, obrigado, Nádia. Mas de todo jeito eu anotei aqui, a gente vai tentar externar isso melhor. Tá bom, obrigada. Tem o Marcelo tá com a mão levantada de novo. Você quer falar? Tá. Vai Não, lá. só para tentar dar uma ajuda para Narjara, né? Sim, Isso. Só para tentar uma ajuda, certo? Não vou dizer que aconteceu alguma coisa parecida aqui na minha CGL, eu costumo dizer minha, desculpa, é nossa, tá? É defeito que eu tenho, tá? A questão é o seguinte: o que que é feito aqui?
a pessoa que ela não faz parte da portaria ainda, tá? Ela quer uma outorga, certo? Antes dela entrar com qualquer pedido de outorga, tá? Ou seja, e participar da associação, a gente pede para ela, ó, faz um estudo, pega seu consultor, o consultor que você quiser, ou quiser o consultor da nossa portaria, da nossa associação, faz um estudo. Se ele vê a possibilidade de ter uma água com captação direta, tá? Você faz o projeto, o seu custo, o seu coisa, e tu vai e entra numa reunião, pede uma reunião da CGL, tá? Para nós ver, e leva seu consultor, e o consultor vai ter que provar para nós que tem água, tá? No caso de barramento, é muito mais fácil, que nem o Tobias falou e você mesmo falou. Tá? O cara fez o barramento, automaticamente ele entra. É quase impossível que não. Então, o que que acontece aqui? A gente tem na CGL do Ponte Grande, tem um determinado de ponto a ponto, tá? Que nós já proibimos. Não entra mais ninguém. Tem gente querendo entrar, não entra. E é uma briga para cá, não entra, não tem água, ponto final. Tá? Isso não tem de ver, é uma coisa, por isso que eu falo. O governo, volta a dizer, o IGAN, qual é o poder que nós temos? Tá? Está escrito na CGL, mas eu quero um ofício. De dizer para o cara que, olha, você não pode entrar, porque não tem água. E não fui eu, não foi a secretaria que tomou a decisão, foi a plenária. É. Tá? Mas eu quero entrar, então. Sobre Fala. esse ponto, Marcelo, Pode sobre esse falar. ponto, eu quero só fazer um pequeno destaque. Independente, aí eu já tive essa conversa com o IGAN, e é importante externar isso para vocês. Independente da opinião da CGL, um usuário que, mesmo que não tenha disponibilidade para ele, ele tem o direito de solicitar a entrada. O que eu quero dizer? Vamos supor que eu sou um usuário, ou sou um pretenso usuário, um cara que quer uma nova outorga, em um trecho de rio que não tem água. Não tem água, não tem disponibilidade. Mas eu quero. Eu enviei um ofício para o IGAN me colocou na CGL, eu estou lá dentro da CGL brigando pelo meu direito. Eu contrato uma consultoria, essa consultoria elabora um estudo dizendo que eu tenho água. Qual que é o rito que eu vou seguir para eu fazer esse pedido? Eu vou protocolar na CGL um termo de alocação de água para a CGL manifestar favorável ou contra. A CGL vai se reunir e, no final das contas, se manifestou contrária à minha entrada. Ela manifestou contrária. Mesmo com essa manifestação contrária, eu tenho direito de fazer o protocolo, entende? Então, eu vou e faço o protocolo no IGAN. Automaticamente, esse processo é um processo de dissenso, com a manifestação contrária da CGL. Mas quem vai me tirar de fato desse processo é o IGAN. A CGL, ela não é deliberativa, ela não é instância final. Quem vai decidir sobre a entrada ou a saída é o IGAN. Então, isso é Tá. importante, é um detalhe pequeno para vocês não terem problema lá na frente, entende? Ok, Tobias. Agora, tu vai me responder uma coisa. Eu tô com uma renovação, tá? E retificação de coletivo, tá? Aí é que tá. Até onde nós vamos com isso? Tá? Nós temos eu já estou com o processo andando, faz 6 meses lá. Aí me aparece o cara, faz todos esses protocolos, nós negamos para ele, mas mesmo assim ele vai lá e protocola através do SEI, dentro da Urganor, no nosso processo. Isso aí pode dar um problema tamanho de um bonde, ou seja, vai tudo dar ré para trás. Já está sendo analisado, aí o cara protocola, entra para dentro, sem a nossa autorização, tá? Que nós somos obrigados a aceitar. Até Não, onde calma. vai isso aí, então? Não, calma, Ou nós calma, temos calma. poder, ou não temos poder. Não, não, Marcelo, calma. Eu não estou falando de poder de controle. Estou falando de direito.
É importante você saber que o que Eu sei, ele mas faz individualmente, ele pode fazer. O que tudo vocês bem, podem Tobias, fazer mas ele enquanto pode, CGL é outra coisa também, entende? Então isso tem que estar mas claro. ele pode prejudicar toda uma análise. Sim, eu concordo com você. Deixa eu concluir que você vai entender. Mas a partir do Hum. momento que você tem um processo, você está conduzindo um processo, vem uma pessoa e faz uma emenda nesse processo. Se fosse você fazendo essa emenda, o seu processo seria arquivado. Agora, como é um terceiro fazendo a emenda no processo, ele só pode arbitrar, de fato, a manifestação dele só pode ser aceita se ele tiver a procuração de todos. Se ele tiver a procuração de um novo, ele não pode ser aceito, porque ele não estava no momento certo, na hora certa. Então, o IGAM provavelmente que ele vai negar, vai arquivar esse pedido dele, entende? Porque ele não tem a autonomia para fazer isso pelo grupo. O grupo fez um Ok. processo, esse dele vai ser descartado. É como diz o outro, eu estou sendo advogado do diabo. Tá? É porque é o que nem a Narjara falou aí. Ela não sabe o que fazer, porque ela quer dizer não e não pode dizer não. Tá? Uhum. Uhum. Então, esse é o meu questionamento. Até onde nós podemos chegar no não e no sim, para não ter problema para o grupo inteiro. Tá? Que tem pessoas e tem pessoas, Tobias. Tá? Tem gente que não, coloca lá que nós vamos dar um jeito. Pronto. Tá? O problema está sendo feito. Eu estou anotando aqui Eu não para sei se eu te ajudei, Narjara. eu estou colocando aqui a observação da gente verificar a possibilidade de todos os processos terem a obrigação de ser aprovado na CGL, para a gente verificar com o IGAM, mas Ok, Tobias. beleza? A reunião oi, é para isso. A reunião é para isso. oi, quem falou? Eu, Angélica, um Não fui eu. comentário aqui. Ah, o Marcelo. Não, é que tem uma. A Lorena colocou aqui no chat e gostaria de saber sobre as premissas que o IGAN está atualizando. Se já tem prazo para conclusão, para conseguir voltar com as outorgas sazonais e com o estudo de disponibilidade hídrica. Já anotei isso também, já anotei isso também. Ah, beleza. Serem, Tobias, só um minutinho, aprovados pela CGL. Oi, pode falar. eu sou Eduardo, eu estou recém-possado aí como o vice, né, o vice do secretário da Bacia do Escuro. Uhum. Assim, eu acho pertinente isso daí que a Lorena colocou e que o Marcelo falou, no sentido do seguinte: vamos colocar que tem 10 usuários numa bacia, 10 pontos, certo? Se entrar 20 pessoas querendo pleitear alguma coisa, se já tem 10 e é conflito, é porque não tem água. Se entrar 20 pessoas, e se elas começarem a votar tudo contra aqueles que estão usando simplesmente para conseguir uma água? O IGAN que vai definir ou é a CGL que vai definir? Qual é o papel, a importância da CGL dentro disso? Eu entendo que, por direito, todos têm o direito de ter o uso da água, todos têm o direito de poder pertencer ao conselho. Mas qual é o valor do que já estão lá? Isso daí eu acho que teria que ser bem, né? Acho que a palavra final não tinha que ser do IGAN, acho que isso teria que ser o CBH, a CGL e o IGAN sentar junto e definir, olha, aqui tem um estudo plausível e é possível que essa pessoa entre. Ok, vamos todos os três votarem para ficar uma coisa, né? Porque Uhum. se só quem está lá no IGAN não está sabendo do problema do campo aqui real. Uhum. Uhum. E isso seria interessante para justamente as instituições conversarem e todo mundo tá, né, bem a par do que acontece, Eu para até tomar a anotei melhor isso, decisão. isso, Eduardo, eu até anotei aqui para a gente verificar a possibilidade da CGL arbitrar sobre a entrada de novos membros na CGL, tá? Eu anotei isso aqui porque, como eu te falei, o que acontece hoje é essa manifestação ao IGAN e o IGAN coloca ele na CGL. A partir daí você tem que aceitar. Sim. Aí
verificar essa possibilidade da CGL arbitrar. Com isso, a gente muda aquele parágrafo, aquele artigo lá da portaria 26. Porque Então, Sim, eu vou verificar isso com o IGAN, com vocês, porque tá? às vezes a sugestão é que seja em conjunto, entendeu? Com o IGAN, e não um ou outro, para não ter pesos diferentes, entendeu? É por que não deixar a CGL conversar com o IGAN em relação a isso? eu penso assim, no momento que poderia a gente ver isso, porque a pessoa, qual o sentido se não tem a disponibilidade de água para ela, ela está na portaria. Então, eu acho que a gente podia, às vezes, não proibir. Quando sair, por exemplo, saiu o sobrestamento, acabou o prazo do sobrestamento, o IGAN criou um método, não sei se vai ser sazonal, que jeito vai ser. Ele não pode entrar novos usuários com captação direta. Aí você pegava, a pessoa que tem interesse pagava o estudo, e aí, tendo disponibilidade para ela, a gente pegava e aprovava o estudo dela, porque se chega lá e que, no seu ponto não tem água, por que ela vai fazer parte da CGL? Se não tem água. Inclusive, na nossa, eu tinha até esquecido, o Leozinho que lembrou, tem um rapaz, o Luciano, que ele entrou lá, ele constou no estudo, não sei se ele constou no estudo ou depois, e ele está na CGL, mas ele não tem água. Então, por que ele tá? Não teve água no ponto dele. Então, por que tá? Então, assim, às vezes, o momento, eu acho que depois que o IGAN fala, não, pode fazer novo estudo, eu acho que aí a gente não pode barrar mesmo, não. Porque está aberto a novos usuários para ver se tem disponibilidade ou não. Agora, está sobrestado. Por que tem que entrar novos usuários se ela está sobrestada? Na teoria é o seguinte, antes de falar desse sobreestado, eu quero que a gente volte a falar sobre o ponto do Eduardo. Na teoria, depois de uma manifestação e essa solicitação passar por uma análise do órgão ambiental, na teoria, tá, pessoal? A ideia era que automaticamente a portaria que fosse publicada ficasse igual à portaria da CGL, mas o órgão ambiental, infelizmente, não tem essa condição de ajustar as portarias de CGL igual a portaria do outorga, então fica realmente esse lapso entre quem tem o uso e quem está realmente na CGL. Fica um monte de errinho. Então a gente aqui no comitê tenta corrigir isso, mas eu anotei os 2 pontos para a gente verificar quando que vai, os 3 pontos, na verdade, para verificar quando vai retomar as análises que estão sobre o estado, para a gente verificar a possibilidade dos processos, né, de todos os processos serem aprovados pela CGL, e verificar a possibilidade da CGL arbitrar sobre a entrada desses membros. Ao invés da CGL solicitar direto, a pessoa solicitar direto ao IGAN e o IGAN retificar, a gente ter a obrigação de passar pela CGL, a CGL aceitar ou não, e aí sim o IGAN retifica a portaria da CGL. Vou verificar isso, tá? E aí a gente dá uma organizada nisso. Marcelo, vai lá, Marcelo Peronde. Aí depois o Marcelo. Não, não, eu tô fora. Tá com a mãozinha erguida aí, para aí. Então Saiu a vai lá, mãozinha? Adares. Marcelo Adares, vai lá. Eu queria lembrar a Narjara aí o seguinte, por exemplo, nós temos 3 CGLs aqui. Eu sou responsável pelo estudo, pelo estudo que foi aprovado no IGAN e foi aprovado pela CGL também para fazer a alocação de água, tá? Numa das nossas CGLs não teve água suficiente, então 16 pessoas ficaram de fora. Elas participam da CGL, mas não participam da outorga coletiva, sabe? E o rateio é feito em cima da outorga coletiva. Paga quem é usuário, mas essas pessoas continuam participando da CGL, esperando que haja aí com essa outorga sazonal, alguma coisa, haja um incremento e essas pessoas possam entrar, né? E lembrando também o seguinte, que o estudo apresentado pelo consultor, que é contratado pela CGL, né? Ele tem que ser aprovado em assembleia, né? Quando o estudo é aprovado totalmente, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma
pessoa lá dentro da CGL que vá questionar aquele processo, ele é publicado com muito mais facilidade. Quando não há aprovação de todos, né, esse estudo ele é submetido ao IGAM e ao CBH Paracatu. Foi o que aconteceu dentro de uma das nossas CGLs aqui. Então, na verdade, a gente não pode barrar a participação de ninguém da CGL, né, na CGL, mas não necessariamente ele vai estar outorgado. E quem vai decidir isso é o técnico responsável, o técnico baseado no termo de alocação de água que vai ser aprovado em assembleia. Tá? Eu espero que eu tenha sido entendido. Se não for, eu estou à disposição aqui para continuar a discussão. Obrigado. Não, beleza. Eu acho que esse ponto a gente já superou ele já, né? A gente vai buscar esses esclarecimentos aí. Bom, pessoal, mais algum ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, que vocês querem que a gente busque esse esclarecimento? Tobias, Oi. Tobias, eu tenho uma dúvida, já não é mais, porque isso é muito administrativo, certo? Uhum. Minha dúvida é o seguinte: a nossa outorga, por exemplo, coletiva, saiu como dia sim, pares e ímpares, pelo estudo feito, certo? Só que temos um problema hoje muito grande com vários usuários a respeito desses pares e ímpares com a CEMIG não disponibilizar uma energia para puxar a vazão total no dia par e ímpar. Uhum. Qual é a possibilidade da gente sentar junto com o IGAM para que, por exemplo, eu estou aqui colocando aqui uma hipótese, tá? Isso aí, claro, tem que ser debatido na CGL para depois a gente levar. Mas a possibilidade, eu estou falando aqui para não poder levar isso para a CGL se há alguma possibilidade, porque é um questionamento de vários usuários. De, por exemplo, eu pegar metade da vazão todos os dias. Eu vou retirar a mesma quantidade de água, só que de vez em eu tirar em um dia, eu estou tirando metade todos os dias. Porque é por uma questão de energia, entendeu? Não é? Deixa eu só, sobre esse ponto, inclusive, já chegou para a gente anteriormente, a gente já teve essa conversa, então já eu vou te falar a resposta. O IGAM não está analisando os processos no Paracatu em razão de um novo estudo de regionalização de vazão que vai constar a vazão sazonal, certo? Isso todo mundo sabe. Para solucionar esse problema seu, inclusive foi uma proposta que a gente levou para ele, foi que a alternância, porque hoje, qual que é o problema da alternância? Qual que é o problema que motiva, que causa essa alternância? É que você não pode captar mais do que 100% da Q710 simultaneamente. Então, teoricamente, partindo do princípio, todo mundo que capta nos dias pares totaliza os 100% da Q710. E todo mundo que capta nos dias ímpares também os 100% da Q710, certo? Isso é apresentado dentro da metodologia e dentro dos pré-requisitos de análise de outorga que já é vigente há muito tempo. Com esse novo estudo de regionalização de vazão, nós teremos uma vazão do rio mensal. E aí você vai poder variar a sua vazão conforme o mês que está. Da mesma forma, a vazão individual e a vazão coletiva. Então, ali naquele rio, você pode captar simultaneamente, no mês de janeiro, 500 metros cúbicos por segundo, e em agosto, julho e agosto, você vai poder captar 50 metros cúbicos por segundo. Então, assim, essa solução, ela só vai vir a partir do momento da publicação desse novo estudo, que vai trazer essa sazonalidade. E uma sugestão que nós demos, que eu acho que vai poder resolver grande parte desses problemas relacionados à alternância, é que a alternância, se ela ainda for existir, que ela exista somente a partir de um ponto da vazão do rio. O que eu quero dizer? O rio ele está cheio, está ali soltando 10 vezes a Q710 no mês de janeiro, fevereiro, março, aí vai caindo.
se a alternância existir, que ela só aconteça a partir do momento que o rio baixar de um certo nível, que seja 200% da Q710, aí começa a alternância, para a gente poder ter ali o fim das safras já, entendeu? Então a gente está discutindo isso, só que para a gente terminar de dar essa resposta para você, nós precisamos desse novo estudo de regionalização de vazão. Então, eu já anotei para a gente pedir essa previsão aqui de todos do pessoal do IGAN, como é que está isso. Respostas informais a gente já tem, mas eu não tive ainda algo formal para dizer para vocês. Eles falaram que ia ser final do ano passado, e depois passou o primeiro semestre desse ano, agora passou para o segundo semestre, aí daqui a pouco está passando o semestre que vem, né? Então, eu vou pedir essa resposta oficial, formal para vocês e eu trago, e aí a gente vai poder resolver esse problema, Eduardo, na publicação desse novo estudo. Como é que a gente vai solucionar isso, tá? Tá, porque o que que acontece, assim, a minha visão sobre o processo, né? Por exemplo, se tem um tem 200, o outro tem 500, o outro tem 1.000, por que não usar todos os dias um 100, o outro 250 e o outro 500? Aqui 710 é cumprir da mesma forma, porque é uma conta aritmética, e é isso daí, né? A gente vai usar isso todos os dias, mas de vez eu pegar um dia e puxar 200, eu não, vou puxar em 2 dias eu puxo os 200. E eu não fico Eu não restrito a um sei, dia só. eu não sei como é que tá lá na sua outorga, mas aí nós temos hoje, na metodologia que existe hoje, nós temos outro problema de fazer isso. Quando você coloca a evapotranspiração da planta, a demanda da planta mensal, você tem ali um consumo diário da planta. A lâmina aplicada numa cultura é 100 milímetros por mês. Vamos botar que 80 é ali um mínimo. Se você baixar essa vazão, considerando as horas e dias que você tem captados no mês, talvez nós vamos chegar a uma lâmina menor do que a cultura precisa. E o órgão ambiental olha isso também no processo de outorga, sabe? Então, como eu te falei, eu não conheço o processo de vocês, mas não é algo aritmético, como você falou, não é tão simples assim. A gente tem que comprovar isso dentro do estudo. Então, provavelmente a sua consultoria colocou dentro, respeitando a metodologia que já era aprovada, colocou dentro do estudo aquelas condições para alocar todos os usos. E a alternância, sim, eu concordo que ela é um problema e tal, mas realmente hoje, do jeito que está a metodologia hoje, a gente não consegue muito mudar isso, porque é o jeito que a gente tem para alocar todo mundo. Se a gente coloca todo dia com menor vazão, a gente tem dificuldade de atingir a lâmina que a cultura precisa, ao mesmo tempo a gente tem esse limite do Q710 simultâneo, então a gente tem que ficar numa corda bamba. A alternância é um problema, mas a partir do momento que a gente tiver o novo estudo, talvez a gente consiga essa opção que eu te falei, que a alternância estar vigente a partir do rio baixar de um ponto. Ah, o rio, Sim. a cota máxima do rio é 3 metros e a cota mínima que ele tem que ficar é 50 centímetros. Então vamos botar ali que com 2 metros começa a alternância? É uma opção. A partir de 2 metros começa a alternância. Que ele já está baixando e começa a alternância, o rio dá uma respirada e termina as safras e aí vai. Então, assim, se o rio não baixar nunca disso, não tem alternância, né? Mas é algo que a gente vai poder discutir somente com essa Q710 mensal, que hoje a gente não tem. A nossa Q710 hoje, ela é a mínima. Q710 é a mínima pior os 7 piores intercorrências dos 10 períodos. Então é por isso que é 710. Então é o pior nível de todos, é o Q710. Só perde pro Q95, que é mais restritivo um pouquinho em alguns casos. Mas, nesse caso ali, a gente está trabalhando com a vazão de setembro para o ano todo. Com o novo estudo que está vindo, a gente vai ter uma que é 710 para cada mês. Então, aí você vai ter um mês com muita água, outro mês com pouquinha água. E aí, obviamente, como eu te falei, tem que esperar o estudo chegar para a gente ver o que está ali e poder digerir para acabar com essas alternâncias aí, tá? Esse ano, assim, Deu para eu entender. e alguns, eu entendi. Mas, assim, eu e alguns outros usuários deixamos de plantar a área na segunda safra, normal, porque não dava conta, eu não conseguia, porque com a energia, a CEMIG não me disponibiliza energia para eu puxar a vazão que eu tenho. Eu estou puxando hoje 50% da vazão que eu tenho direito.
por conta disso, entendeu? Então eu não consigo fazer minha área toda. E isso é muito oneroso, né? Porque eu tenho custo sobre ela. Ela parada ou rodando, o custo é o mesmo de Aham. eu estar rodando, né? Eu tenho os custos, eu tenho que pagar pivô, eu tenho que, né? E eu não estou plantando. Isso é oneroso demais, assim. Existe alguma previsão do IGAN de disponibilizar esse estudo? Isso vai demorar? Como é que é? Até para a gente precaver para o ano que vem, poder dar um respaldo para todos os usuários, né? Como eu te falei, informalmente o Igan já falou, mas do mesmo jeito que ele falou, que era dezembro do ano passado, e passou para primeiro semestre desse ano, agora passou para o segundo semestre, a gente não sabe que pé que tá. Até a última conversa que nós tivemos com o Igan sobre isso, eles alegaram que, em razão do ataque hacker na Agência Nacional de Águas, esse estudo está tendo que ser reconstruído. Porque esse estudo está sendo feito parceria IGAM, Universidade e Agência Nacional de Águas. Então aí teve esse ataque hacker, tiveram outras prioridades e agora que está terminando esse trem. Nesse meio do caminho, nós estamos sem análise de outorga, estamos sem resolver o negócio da alternância, sem essas novas alocações, então Tudo o parado. processo é complexo. Então, como eu sugeri, eu vou solicitar essa resposta oficial do IGAM, pedindo a previsão de quando vai voltar as análises e quando vai ser publicado o novo estudo, e assim que eu tiver, eu divulgo para vocês, certo? Beleza, obrigado. Pessoal, Tobias, mais alguma manifestação? viu, Tobias? Oi, Marcelo. Alô? Não, é só para ajudar o Eduardo aí. Eu não sei se o Eduardo participou da reunião que o IGAN fez, acho que em junho, ali no sindicato do Procurador do Naí, que estava o Marcelo da Fonseca, tá? Palavras do Marcelo, tá? Esse negócio aí de par e ímpar, o IGAN já sabe que não deu certo. Isso foi o Marcelo da Fonseca já falou, tá? Então, eu corroboro aí com as palavras do Tobias, tá? Vai ser ajustado isso, vai. Mas aí, ao mesmo tempo que quando o Marcelo falou isso, de par e ímpar, volta a dizer, para que serve a CGL? Gestão de água dentro do grupo. Tá? Eu acho que é uma questão do grupo da CGL fazer a gestão de água. Tá? Só isso que eu tinha para dizer. Sobre esse ponto, eu vou pegar esse gancho para dizer o seguinte, que eu até tomei uma latada, desculpa o tema, eu tomei uma latada do Marcelo da última vez que eu falei com ele negócio de alternância, que eu fiquei depois disso calado. Ele falou, Tobias, por que que a alternância não funciona se as consultorias que elaboram termo de alocação de água colocam no termo que a alternância funciona? Então, ou seja, o que que eu quero trazer reflexão para todos vocês que estão ouvindo? Se a alternância não funciona, não coloquem mais nos termos. Se Muito não bem. funciona, vocês não conseguem seguir a alternância, não coloque mais. Vamos para o segundo problema. Qual que é o segundo problema disso? Que vocês não vão conseguir alocar todo mundo. Então, esse é o dilema que a gente vive. A gente anda certo ou a gente anda deixando um monte de gente para trás? Então, esse é o dilema das consultorias e, obviamente, da gestão de água na bacia. Então, é, hoje a gente tem que olhar muito para isso, viu, Eduardo? A consultoria está apresentando alternância no termo de alocação de água? Tá. Mas eu quero saber, se não tiver alternância, quem vai ficar na portaria e quem vai sair? Porque alguém vai ter que sair, não vai ter água para todo mundo. Então, assim, é o dilema realmente. Então, eu estou anotando de novo mais um ponto, aproveitando esse gancho, de verificar diretamente a possibilidade da gente, mesmo sem esse estudo aí, mesmo sem esse novo estudo, independente de quando ele sair, da gente colocar que a alternância comece somente a partir desse nível que eu te falei, com a metodologia que a gente tem hoje. Vou verificar essa possibilidade também, para a gente tentar resolver esse problema aí. Tobias, uma dúvida aqui minha. Eu tenho dois pontos no Rio. Um lá em cima do rio e o outro praticamente na entrega do rio. Esse ponto lá em cima,
foi liberado agora. Esse ponto da entrega do Rio eu já tinha outorga, o lá de É, cima eu não. não tinha, consegui agora na coletiva. Olha, Aham. Por uma indisponibilidade de energia, mais uma vez, eu estou aguardando a CEMIG me entregar energia no ponto lá de cima para me poder instalar, né, o meu projeto, certo? Essa energia não roda. Eu posso usar essa água lá embaixo, já que eu não estou entregando, não estou usando? Então, mais uma vez, eu não conheço como é que é a situação sua lá, né? Mas aí a gente tem que analisar um caso melhor. Você vai ter que verificar com sua consultoria lá. Mas eu falo Realmente assim, a tem que. CPL teria o poder de deliberar isso, por exemplo, entre os irrigantes lá, entre os membros. Olha, eu não estou usando lá, eu vou usar aqui, meus dias são ímpares aqui embaixo, lá é pá. Se os membros deliberarem que eu posso usar isso lá embaixo, a CGL tem autonomia para isso? Então, aí eu vou te falar, depende. Vai depender de se está na mesma seção de rio, se tem outros usuários no meio do caminho, vai depender realmente, Tá. viu? Mas aí, então, o conselho que eu te dou, verifique com a sua consultoria, como é que está isso, como é que está essa organização e tal. Se há essa possibilidade tecnicamente, dá para conversar com o Igan sobre isso. Sim. Porque, a princípio, como não está usando, a vazão residual minha está vindo, né? Eu não estou usando. Está passando 100% dela no dia par. Não, exatamente. Pelo Exatamente. menos enquanto eu não instalei, entendeu? Dá para pensar alguma coisa nesse tipo aí. Mas, bom, bom, pessoal, mais algum ponto aí, depois desses pontos que eu anotei aqui, mais alguma coisa, alguma observação de vocês? Eu gostaria de fazer uma pergunta. A câmera está fechada aqui. É Hugo, né? Hugo, eu estava na outra reunião aqui da mesa da Associação de Água aqui, nossa, local. É, essa questão que foi levantada aí pelo Marcelo, seria possível a CGL, como é que se diz, se tornar, ter caráter jurídico, personalidade jurídica? Porque se fosse isso, resolvi, não precisava ficar associado. Às vezes já até perguntou isso, mas eu não consegui acompanhar a reunião toda aqui. Era só isso. Você conseguiria dar para a CGL a personalidade jurídica ou não? Você tem que continuar essa estrutura de associação com a CGL? Pergunta é essa. Obrigado. Tá, beleza, Hugo. Eu, já respondendo, né, a CGL realmente não tem essa característica jurídica. Qual outra opção que vocês têm a não ser a associação? Né? A CGL, já vamos responder, não tem característica jurídica, ponto. Não tem. Nem comitê de bacias tem, para você ter ideia. Comitê de bacias não tem CNPJ. Então, o comitê de bacias é gerido através de uma agência ou de uma instituição que toca as questões financeiras. Mas qual a opção 2 que a CGL tem se a pessoa não quer usar a associação? É todos os faturamentos, todas as despesas serem enviadas diretamente, fornecedor, usuário. A CGL delibera qual que é a fatia dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Vocês contrataram alguém para monitorar o Rio, onde tem 10 usuários. Então, se custa R$ 10.000 por mês, então cada usuário vai pagar R$ 1.000 para esse fornecedor. Então, aí a empresa fatura diretamente para esse fornecedor. Se o cara ficar inadimplente com a empresa, os mesmos procedimentos internos vão acontecer. A penalidade, suspensão, de todas as penalidades previstas em regimento podem acontecer. Mas a diferença é, ao invés de manter uma estrutura de associação, você vai ter o faturamento direto. O que eu já percebi que acontece é que quando acontece esse faturamento individual, fica mais caro o serviço, porque a empresa tem que fazer esse faturamento individual, ele tem que mandar mais boletos, ele tem que emitir nota fiscal individual, então traz um transtorno, né, uma dificuldade. E o serviço fica mais caro. Mas é uma opção que vocês têm.
Mas se vocês, assim, eu posso até levar esse questionamento ao IGAN, dessa personalidade jurídica, mas de fato não tem, eu acho difícil ter, difícil a gente transformar ela. Assim, minha pergunta era no sentido, às vezes, de alterar a legislação para não ficar associação e CGL, né? Unificar que fosse uma coisa só. Se é CGL, que é o considerado mais importante hoje em termos operacionais, que ela pudesse constituir uma personalidade jurídica, que eu acho que facilitaria isso aí bastante, né? Que acabou aumentando a burocracia. Queria aproveitar o gancho também e É, fazer uma pergunta. só para esclarecer, eu anotei essa pergunta sua, viu, Gui? Eu vou levar isso para frente, mas a resposta que eu te dei foi só preliminar, tá? Sim, se não compreendi, sim, sim. É mesmo Vai um lá. questionamento para levar de, tipo assim, de alterar a legislação mesmo, que eu estou falando, se fosse possível. No caso de telemetria de barragem, vamos supor, você tem uma barragem lá que tem, vamos supor, 20 captações dentro da barragem. À medida que você fez a telemetria da vazão residual, você precisa fazer, quando for obrigado a fazer telemetria, a telemetria de cada ponto, desses 20, por exemplo. Você entendeu a pergunta? Se na sua portaria estiver mencionando que tem que monitorar todos os pontos captados, você tem que telemetrizar tudo. Aí depende da portaria de outorga, como foi publicada. Ainda não existe um padrão, tá? Eu estou te falando isso porque não existe um padrão. Por exemplo, eu conheço quase todas as portarias aqui, eu lembro mais ou menos de cabeça como é cada uma aqui do Paracatu, as coletivas. Tem portaria que exige telemetria só da residual, lá do final do trecho. Tem portaria que exige a final do trecho, todos os barramentos de fluxo, todas as captações. E tem outras que só fluxo de barramento. Então, assim, não existe um padrão hoje ainda. E aí, obviamente, que esse é uma outra briga que a gente tem com o IGAN, que eles querem fazer. Já chegou reclamação para a gente que o termo de alocação consta monitoramento em 3 pontos. Aí o órgão ambiental vem e caneta 20 pontos. Então, é um outro ponto que a gente tem essa atenção aí. Mas, é, respondendo diretamente à sua pergunta, se está na sua portaria de outorga, é uma condicionante a ser cumprida com um prazo determinado. Se você não cumprir nesse prazo, você está, entre aspas, errado, né? Podendo ser questionado aí pelos órgãos ambientais. Bom, pessoal, mais algum ponto? Angélica, você levantou a mão, Angélica? Sim, tem um comentário aqui da Suliane no chat, eu acho, não sei se você leu. Deixa eu ver. Se o pessoal da CGL ou se alguém conhece, eu tenho uma lista de empresas de monitoramento telemétrico que seja credenciado junto com a IGAN, para servir de referência para CGLs. Eu posso solicitar, né? Não sei se tem. Solicitar. Lista de empresas. Tá, beleza. Anotei aqui também, para a gente solicitar se tiver. Não sei se tem. Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma pergunta? Algum Marcelo, ponto? boa tarde. Boa tarde a todos. O Washington, Falou. secretário do Escuro. É uma questão técnica, até para a gente pensando em reduzir custos, né, operacionais. Relativo à calibração da calha do rio, né, da vazão residual na entrega, né, tem uma parametrização, porque é o seguinte, no último ano nós pagamos mais de 30 mil reais, né, para o operador avaliar e fazer a calibração. Então, Uhum. até quanto há necessidade desse operador deslocar a campo e fazer esse estudo? Porque o objetivo, eu vejo que mais é a cota, né? A cota da entrega. Uhum. Cortou meu áudio. Pois não, pode E falar, tô te ouvindo. então assim, é, a gente deveria talvez reduzir o número de acesso, né, de avaliação e reduzir o custo, sabe? Por exemplo, na nossa negociação agora, eu consegui reduzir o custo em 60% da operação do operador.
Então, assim, eu queria saber se tem uma parametrização, assim, um norte de quantas vezes por ano, alguma coisa nesse sentido, da ida desse operador lá, sabe? Pra avaliar essa vazão residual. Para fazer. Você está falando da batimetria da seção do rio, né? É, da entrega, né? Da residual. Né? Topo batimetria, né? Topo É. batimetria. Vou anotar aqui, porque assim, até onde a gente sabe, a necessidade mínima são 4 monitoramentos por ano. Agora, não sei se eles fazem todo mês, como é que é, né? Uhum, Eu entendi. eu vou mandar a correspondência pedindo a normativa com essa exigência para a gente. É, o último contrato eu fiz com 4. É. Essa questão também da vazão residual de barramentos, até a gente teve um problema que a vazão residual hoje na portaria é realmente nenhum barramento da nossa bacia consegue captar. Uma vazão Entrega. muito alta, entregar. Então não consegue, ninguém consegue ligar as bombas nos barramentos, da situação que está. Pela vazão Uhum. residual que foi colocado, sabe? Tá, E aí essa está vazão fazendo novo residual, estudo. Oi? essa vazão residual é a mesma que foi apresentada no estudo de alocação de água ou é outra? Não, não. Em alinhamento com o pessoal da Molve, que fez o estudo, foi uma vazão diferente que eles colocaram na portaria, diferente do estudo, sabe? Infelizmente, só quando tá caindo água em cima da represa, uma chuva muito forte, que a vazão consegue atender, sabe? Então, assim, os barramentos, teoricamente, teriam que estar parados, vamos dizer assim, as captações, né? E aí parece que até a entrega desses estudos, parece que realmente não vão analisar essa questão da vazão residual dos barramentos. Mas se puder dar Entendi. uma ajuda lá pra gente lá. Eu estou anotando para fazer o questionamento de qual é a justificativa para se usar vazões diferentes dos barramentos do que foi apresentado no estudo de alocação. Sim, sim. Eu até Porque, pedi uma vista do porque vazão processo. de barramento tem que ter. Isso aí não tem Sim, jeito. sim. Não tem jeito. Eu até E pedi a a vista. informação está diferente, aí é outros 500. Eu até pedi vista no processo e realmente o que o pessoal da consultoria entregou tá bem diferente, 400%, bem abaixo do que está na portaria, sabe? Entregue no termo. Tá. Vamos Não é lá. só. Só isso? Mais algum ponto, pessoal? Vou até colocar aqui do escuro. Isso. Mais algum ponto, alguma coisa que a gente tem que levar para frente? O que vocês me falam? Pessoal, vamos lá. Então, eu anotei tudo aqui que a gente levantou sobre contratos, sobre contratação, sobre associação, sobre a questão das telemetrias, sobre a questão da Narjara, que ela trouxe dessa aceitar esses novos entrantes, sobre quando a gente vai retornar os pedidos de outorga, né, a análise dos pedidos de outorga. Também coloquei aqui sobre a possibilidade da CGL deliberar, né, manifestar sobre a entrada desses novos membros. Também sobre a possibilidade da CGL deliberar sobre a entrada dos processos da CGL no IGAM, né, se a CGL tem a possibilidade de não permitir com que esses processos vão de forma individual. É, a possibilidade de acabar com a alternância, possibilidade da alternância acontecer só a partir de um ponto do rio, possibilidade da CGL ter uma personalidade jurídica a partir desse momento, né? Aí vou verificar com eles lá. Solicitar as empresas de monitoramento para o IGAM que estão habilitadas. Solicitar também qual que é a normativa para o operador de telemetria fazer a topobatimetria do rio e qual que é a justificativa para a gente ter vazões diferentes do que foi apresentado no estudo para o IGAM. Tem mais algum ponto para a gente fechar?
Bom, não havendo, pessoal, eu acho que é realmente um processo de construção, né? Esse negócio de CGL é algo novo, é algo que muitas consultorias não conhecem, muitos usuários não conhecem, o próprio IGAN é um negócio novo para o IGAN. Pra vocês terem ideia, antigamente se construía uma outorga coletiva com 3 usuários. Não tinha uma bacia, hoje a divisão da CGL é por bacia hidrográfica, né? Antigamente, antes da 47.705, juntava 3 usuários, 3 vizinhos e fazia uma outorga coletiva. Às vezes eram 3 rios diferentes. Então, isso trazia uma confusão muito complexa e agora é um processo que vem evoluindo, mas tem esses percalços, né? Então, a gente, enquanto comitê de bacias, o nosso papel é receber a demanda de vocês, tentar intermediar com o IGAN e criar essa linguagem mais clara, mais objetiva para a sua relação com os usuários. Então, o papel de secretário executivo eu acho que é um papel muito difícil e fica realmente sempre em xeque ali, mas é importante que a gente possa também auxiliar com a construção dessa linguagem direta, porque o usuário não lê a portaria 26, o usuário vai querer debater em reunião, né? Então, a ideia nesse momento aqui era realmente a gente levantar esses pontos para construir esses pontos divergentes aqui, e a gente vai levar isso para frente para trazer essa linguagem para vocês. Espero que a gente consiga construir uma nova normativa ou até uma carta de orientação para que vocês possam se resguardar atrás dessa carta para conduzir o processo na sua CGL, tá? É isso. Eu acho que não tendo mais nenhum ponto, eu já parto para o encerramento. Eu quero agradecer aqui a participação de todo mundo que tirou essa 1 horinha para a gente poder conversar, tá? E se vocês tiverem qualquer oportunidade, qualquer necessidade, pode encaminhar para a nossa secretária, a Angélica está aqui para receber realmente essas demandas. Pode mandar para a gente, que a gente vai tentar levar isso para o IGAN e tentar construir isso com vocês, tá? Hoje aqui nessa reunião não está o coordenador da CETOC, o coordenador da CETOC é o Adson Ribeiro, ele é daqui de Paracatu, um cara bem capaz, um cara bom de mexida, que vai poder também atuar junto de vocês nessas demandas. Então hoje eu estou aqui fazendo esse papel. Mas a partir do momento a gente vai poder colocar o Adson mais próximo de vocês, para vocês também participarem com ele, tá? Muito obrigado pela participação de todos, aos membros do comitê que vieram aqui, aos secretários, e ficamos à disposição aí. Em breve, quando eu tiver o retorno, eu trago para vocês, tá bom? Tobias, beleza? Ô, Donizete. Donizete aqui só para falar que a gente participei aí com vocês aí e teve muitos pontos aí que realmente a gente não estava bem ligado e agora ficou bem esclarecido, sabe? Então, agradecer também a todos pelas perguntas aí e a você pelas respostas aí. Obrigadão aí, tamo junto. Precisar de alguma coisa também, CGL de Santa Isabel aqui. Beleza, beleza. Valeu, obrigado, viu? Até mais, pessoal. Qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado, boa tarde. Até a Um próxima. abraço. Boa tarde, gente. Obrigada.